porque hoje é dia de adorar o Senhor. Amém? Amém. Queridos, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Salmos 34, do 1 a 3. São versículos bem conhecidos, mas que cabe muito bem para a gente começar o nosso culto esta noite. Salmos 34, do 1 ao 3. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Vamos repetir juntos, aonde diz: e juntos exaltemos o seu nome. 1, 2, 3. E juntos exaltemos o seu nome. Amém. Eu fui pesquisar sobre isso, eu li muito. E na Bíblia, a mensagem, esses versículos, eles estão de uma forma diferente. Eu achei muito lindo. Diz: eu engrandeço o Eterno sempre que eu tenho oportunidade. Encho os meus pulmões para louvá-lo. Eu vivo e respiro o Eterno, porque Ele me encontrou e me libertou dos meus medos. Então, nessa noite, eu queria te convidar a adorar o Eterno. Amém. Hoje, agora, nesse momento, é a oportunidade que o Senhor está nos dando de abrirmos os nossos lábios e exaltarmos o seu nome, de colocarmos o nosso coração diante dele, sem preocupações, sem medo, sem rotina, sem horário, para exaltá-lo. E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, que a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Feche seus olhos nesta noite, feche seus olhos neste momento e diga a Ele o quanto você é agradecido por essa oportunidade. Oh Senhor, obrigada, porque o Senhor nos concede uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única que nós temos nesta noite. Exaltarmos o teu nome, ó Eterno. Tu és eterno na minha vida, tu és eterno na minha casa, na minha família, e onde quer que eu estiver, o Senhor reina sobre mim, reina sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que eu faço, porque só tu és o Deus eterno. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor.
Os planos do Senhor. Você já parou para pensar que os planos do Senhor para nós, inúmeras e inúmeras vezes, não são o que nós queremos? Muitas vezes nós planejamos, nós agendamos, nós colocamos no papel e simplesmente acontece que não acontece, não é? Mas por quê? Porque a vontade do Senhor não era aquela naquele momento. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, pois somente Ele conhece os planos que Ele tem para mim e para você. As promessas do Senhor são incomparáveis. Guarde essa palavra, incomparáveis, para aqueles que o louvam, para aqueles que o buscam todos os dias. Promessas do céu, sonhos do Senhor e um futuro cheio de esperança, de conquistas. Se nós buscarmos o Senhor todos os dias, aquilo que nós cultivamos em secreto no nosso coração, o Senhor nos dará como recompensa que vem dos céus. Tudo aquilo que vem dos céus, tudo aquilo que nós ganhamos sem esperarmos, sem planejarmos, é dos céus. Então, queria te convidar a dizer ao Senhor: não importa, Senhor, o que aconteça, não importa se tudo aquilo que eu planejei caia por terra, todos os dias eu quero louvar, todos os dias eu quero te agradecer, quero te agradecer, todos os dias eu quero bendizer o seu nome, porque o Senhor é rei, o Senhor é dono da minha vida, dos meus sonhos, e eu quero ser usado pelo Senhor, amém?
Deus, que eu amo o Senhor. Você ama o Senhor? Aleluia. Eu amo o Senhor. Ele nunca falha. Ele nunca desiste. Amém. Ele nunca nos abandona. Obrigada, Jesus. Porque a bondade do Senhor, nós não podemos contar quantas e quantas vezes o Senhor veio ao nosso encontro. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos ir ao encontro dele, mas ele vem, ele nos abraça com a bondade. E é por isso que nesta noite, como igreja do Senhor, nós vamos declarar um som para ele. Te amo, Jesus.
Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Graças a Deus, né? O Senhor é fiel em todo o tempo, o Senhor tem sido conosco em todos os momentos. Me foi passada uma parte e eu gostaria de, nesta noite, juntamente com a igreja, né, fazer uma homenagem ao casal, o pastor e a Juliana, o senhor Bonê e Juliana, que nesse mês completaram 25 anos de casado. Eu gostaria que os dois viessem à frente. Eu digo que o dia do casamento é um dia muito importante, mas é o início de um começo incerto, inseguro. Mas quando nós fazemos 25, é a prova de que Deus esteve conosco e aprovou até aquele momento, né? E em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz que não é bom estarmos só. Que se nós, um ou outros, nos apoiarmos e o cordão de 3 dobras estiver entre nós, isso será firme, isso será eficaz, isso será de uma forma que não irá se desdobrar, porque o Senhor é conosco. E quero passar algo que o Senhor pôs no meu coração para vocês nesta noite. Celebramos uma aliança há 25 anos. Um homem e uma mulher disseram sim, um ao outro, mas também deram sim ao propósito de Deus para as suas vidas. 25 anos representa uma caminhada construída dia após dia. Nem todos os dias foram fáceis. Houve momentos de alegria e também de desafios. Mas o que o manteve esse casamento firme não foi a ausência de problemas, e sim a presença de Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse terceiro, ele é Cristo. Quando Jesus ocupa o centro do lar, ele fortalece o amor, restaura as forças, concede sabedoria para enfrentar as dificuldades e ensina a importância do perdão. O casamento não é sustentado apenas por grandes demonstrações de amor, mas pelas pequenas atitudes diárias. Uma palavra de carinho, uma oração feita juntos, a disposição de servir e de perdoar. Chegar às bodas de prata é um testemunho de fidelidade de Deus. É a prova de que vale a pena permanecer firme na aliança, confiando no Senhor em todas as estações da vida. Que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos, cheios de paz, saúde, alegria e da presença do Senhor. Que o amor de vocês continue esperando a filha de vocês, familiares e todos os que convivem com vocês. Que Deus renove diariamente a aliança que um dia foi firmado diante do altar, fortalecendo o compromisso, a união, a amizade e o amor que os uniu. Parabéns pelas bodas de prata. Que a graça do Senhor continue conduzindo esta linda história e que ainda venha muitos outros celebrações para a glória do Senhor. Que chegue o ouro, que chegue o diamante. Que Deus os abençoe o parte. Nós queremos convidar, né? Nós queremos trazer uma lembrança em nome da igreja ao casal. É lógico que o presente principal vive à frente, né? Foi Deus que os presenteou. As bênçãos do Senhor se cumpriram através da vida da Vitória. E aproveitando a oportunidade, nós também queremos homenagear a Ju, que essa semana fez aniversário, né? Nós não vamos dizer quando, viu? 41. Queremos fazer uma homenagem a ela também. Gostaria de convidar o pastor Daniel que viesse à frente, a igreja se colocasse em pé, estendesse suas mãos. Nós estaremos orando pelo casal, pela família e também pela Juliana, né? Que o Senhor assim nos abençoe. Que bom fazer parte da história deste casal em uma parte desses 25 anos, quase metade, né? Nós estamos juntos, né? Graças a Deus por isso. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Levanta suas mãos. Senhor, Pai querido, nós somos gratos pela vida desse casal. Nós somos gratos por essa família. Nós somos gratos porque o Senhor nos concedeu mais um ano juntos, casados. Nós somos gratos
agradecemos ao Senhor pela vida da Ju, por mais um ano de vida, Senhor. Agradecemos pela vida exemplar que eles têm. Agradecemos, Senhor, por como eles permitem ser usados pelo Senhor. E que o Senhor possa usá-los cada vez mais, Senhor. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre as suas vidas, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Derramando bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu ministério, Senhor. Que nos dias difíceis o Senhor esteja consolando, que nos dias bons direcionando, Senhor, que a sua mão poderosa esteja sempre sobre eles, guiando, abençoando, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor os cubra com o teu sangue, que toda obra maligna que se levante contra esse casal, contra essa família, caia por terra no nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos pela vida de cada um deles, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Você pode estar assentado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estar de volta. Melhor assim, né? Obrigado, gente, pelo carinho, pelas orações, pelas homenagens. É a bondade de Deus, como acabamos de cantar aqui, né? É a graça de Deus que nos conduz além daquilo que a gente pensa ou imagina. Muito bom. Gente, aproveitando então esse momento, o primeiro recado que eu quero dar é que acabando o culto, nós vamos ter um bolo lá para cantar um parabéns para a Ju, vamos ter cachorro quente e refrigerante. Então não sai correndo, né? Hoje é na faixa, não precisa pagar nada. Então nós vamos ter esse momento cantina lá no fundo, tá bom? Momento cantina, parabéns. Quinta-feira retornamos aí com o nosso encontros de oração, às 20 horas, e continuamos com o tema renovação. Nós temos falado aqui às quintas-feiras que todo ser humano precisa de renovação. Nós não caminhamos sem renovação. E uma das formas de sermos renovados é orando, né? Então vem aqui, cansado ou não, né? É um dia que a gente separa para buscar o Senhor, ter esse tempo, e tem sido muito bom. No sábado nós temos uma reunião do Cultivando Amizades na casa da Esther às 18 horas e precisa dar o nome para Lourdes, certo, Lourdes? Precisa passar o nome para Lourdes. E aproveito para pedir oração por mim. No sábado eu estou indo para São José dos Campos, ministrar numa igreja nossa, lá do Avamento Bíblico, um treinamento, né? O pastor viu dar esse treinamento em Taubaté e me convidou para ir lá na igreja dele dar esse treinamento. Então eu e o Fabinho vamos estar pegando a estrada, convidei o Fabinho para ir junto, para me ouvir roncando no quarto, desesperadamente, vai com fone, viu, Fabinho? E para a gente, né, então, como é longe, dá umas 3 horas, 3 horas e meia, então eu vou ministrar esse treinamento, dormir lá no domingo de manhã e já volto. Então é isso, se Deus quiser à noite, tá bom? Então ore por mim também. No domingo normal, escola bíblica às 9h30 e à noite o nosso culto de celebração às 19 horas. Reforçando que a nossa escola bíblica, nós temos classe para homens, para mulheres, para adolescentes ou jovens de 13 a 14, de 11 a 13, né, na verdade, e a outra classe de 14 a 18 e as crianças aqui também. Então, gente, estou pegando no pé em grupo, em todos os grupos da igreja, porque a gente precisa aprender a palavra de Deus. Eu sei que talvez você leia em casa, tenha talvez aí uma Bíblia de estude, mas quando nós aprendemos junto com outras pessoas, a gente ouve as perguntas, as reflexões, os testemunhos, as experiências. Então isso não tem preço, isso enriquece. E nós temos colocado muita igreja, gente, a escola bíblica é 8h30 da manhã, 9 horas, a nossa é até mais tarde um pouco, às 9h30. E a gente procura seguir o horário até 10h30, 20 para as 11. Então venha participar. É um investimento que você está fazendo na sua vida e em momentos importantes da sua vida que são muitos decisórios, né, de decisão, aquilo que você depositou na tua vida espiritual vai fazer diferença. Pode ter certeza disso. E assim, eu preciso dizer, gente, as aulas têm sido maravilhosas. Hoje foi, né, nós chegamos com o pastor Daniel, foi muito bom. O pastor Daniel está ministrando já há vários domingos o Sermão do Monte. A classe de mulheres aqui tem sido excelente também, né? Uma professora melhor que a outra, tem sido muito bom também.
E as outras classes também, de jovens. A gente hoje já encomendou uma nova revista, né, Ju? Para o pessoal de 14 a 18. Então, gente, vamos pular da cama, né? Saia da cama, venha para cá. Eu sei que todo mundo tem essa questão de às vezes cozinhar e tal, mas tente se organizar no sábado, deixar algo meio ajeitado já, pensar antes, para você poder participar desse momento. Alguns às vezes precisam de carona, peça ajuda, vou falar isso na pregação, peça ajuda para alguém, peça ajuda para o pastor, né? Corra atrás para que você possa participar também. E o último recado, antes de nós irmos para o ofertório, dia 6 de setembro, que já está chegando, nós temos lá a celebração de 80 anos do Avivamento Bíblico, lá em São Paulo, no ginásio Ibirapuera. Então o Fabinho está pegando os nomes aí, nós precisamos definir essa lista para ver se a gente vai de ônibus, ou de micro-ônibus, ou de van, como que vai ser. A princípio, R$80, né, Fabinho? O valor é o único custo que nós vamos ter, mas nós vamos fazer uma cantina em agosto para tentar bater um pouco e sair aí uns R$60, mais ou menos, né, por pessoa. Então é uma festa importante, é um marco histórico, né? Está sendo feito algo, preparado algo muito legal. Então, e é bacana quando a gente viaja todo mundo de ônibus junto, aquela bagunça, e vamos conversando, e tomando café, e cantando, né? E ninguém precisa dirigir, né? Quem vai de ônibus tranquilo, volta dormindo. Então, assim, deu um nome para o Fabinho, cai no domingo, dia 6 de setembro, nenhuma igreja do Avivamento Bíblico vai ter nada, e na segunda é feriado, que é o dia 7, então dá até para, né, para quem não vai trabalhar no dia 7, dá para dormir até mais tarde. Certo, gente? É isso aí então. Deixa eu passar para o Marcos aqui, que ele vai fazer um momento então de oferta. Boa noite, irmãos. Boa paz a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo em Atos 10, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem achou, diz amém. Irmão, tem que ser rápido aí, ó. Vocês são velhos de igreja. Fecharam? Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre a nossa vida. Pai, como é bom estar na igreja, Senhor, o lugar que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. O melhor lugar que tem para estar. O lugar melhor que tem para trazermos a nossa família. Portanto, é o lugar melhor que tem também para nós confiarmos toda a nossa vida, Pai. Confiar a nossa alma, confiar nosso coração, confiar a nossa vida, confiar nossas finanças, confiar a nossa saúde. Não existe outro lugar. Aqui, Deus, é o lugar que o Senhor preparou. Ainda que a igreja seja criticada, ela tenha sido, Senhor Deus querido, assim, ultrajada no decorrer dos anos. A mídia, o mundo e tantas pessoas, às vezes até nós mesmos criticamos, mas ainda é o melhor lugar do mundo, porque aqui está o Santo dos Santos, ó Pai. Esse Deus maravilhoso que tem curado a nossa vida, tem nos abençoado em tudo, é o que vai estar conosco todos os dias, dando a nós essa certeza de uma segurança, Senhor, que ninguém pode dar. Nem governo, nem juízes, nem policiais, nem qualquer outra autoridade nesse mundo pode dar a nós a segurança que o Senhor nos dá. E não só a segurança física, Senhor, mas a segurança geral de toda a vida, de tudo que a vida pode exigir. O Senhor tem segurança para nós. Em nome de Jesus. Vamos lá? Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado italiano. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de grande temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus.
Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Coisa maravilhosa, né, gente? Não precisava de telefone, WhatsApp, nada, né? As coisas que Deus faz, a oração é tremendo, resolve. E até hoje é assim. Irmãos, questão do dízimo de oferta é uma das coisas que eu mais gosto na igreja, sem hipocrisia nenhuma. Por quê? Dá um respaldo para mim, que no mundo, o tempo que eu vivi no mundo, eu nunca tive segurança de que a minha vida financeira será abençoada por Deus de acordo com o que eu abençoo a igreja. Não existe no mundo um lugar que Deus retorne na vida das pessoas como Deus retorna na igreja. Porque só da igreja pode se esperar misericórdia. Do mundo até um pouquinho, dependendo da causa, mas é coisa momentânea. Terremoto, o povo ajuda. Desgraça, ajuda. Depois você nem lembra mais. A mídia esquece, todo mundo esquece. Nós temos a igreja e a palavra de Deus que nos lembra disso todos os dias. Veja, a Bíblia fala aqui de um homem que nem era crente. Ele era temente a Deus, como muitos aí fora são, e não conhecem a palavra. E a Bíblia fala que esse homem, ele era perseverante, ele orava todos os dias, mas a vida dele não era só oração. E eu queria falar um pouco disso. Às vezes nós pensamos que a vida com Deus é só espiritualidade, e não é, é prática. Veja aqui que esse homem, ele dava do que era dele. Aqui está o termo esmola aqui, é que vem de uma palavra grega que eu não lembro agora, que significa misericórdia, bondade, compaixão com os pobres, tudo aquilo que Deus manda a gente ter no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque a Bíblia fala que Deus é misericordioso, e fazer misericórdia é do agrado dele. E veja, irmãos, às vezes a gente fala, né, puxa, eu queria tanto que a minha família fosse salva. Aí às vezes a gente vem na igreja e pensa assim, será que eu tenho que dizimar? Será que eu tenho que ofertar? A gente fica, né, existe um negócio, antigamente, coisa ligada à psicologia, que eu não vou lembrar aqui. Falavam assim na igreja, tem um quadro enorme aqui, tem uma pintinha no meio, preta, o que você olha? Eu falava, olha o quadro inteiro, né, já fugindo da pergunta. Mas às vezes a gente fica olhando assim, será que o dízimo eu preciso fazer? E se eu não fizer, o que acontece? Irmãos, não é só dízimo. Quando eu faço isso, eu estou sendo bondoso com Deus, como Deus é bondoso comigo. Lógico que em proporções diferentes. Deus é muito melhor do que eu posso ser. Quem aqui quer que a família seja salva, irmãos? Só um pouco. Quem quer? Levanta a mão, irmãos. Tem uma boa notícia aqui. A Bíblia fala que o anjo apareceu para ele e falou, manda chamar um evangelista. E não era qualquer evangelista. Hoje, se quiser, né, fácil, na esquina ali se encontra um pastor, uma igreja aberta. Naquela época, onde se encontrava alguém que conhecia a Deus, mandou chamar Pedro. E a Bíblia fala, irmãos, para a gente resumir aqui, o versículo 24 fala assim, olha, 10:24. Cadê aqui? Aqui, ó. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Veja que a obra de Deus aqui, pelo sacrifício de Cornélio, de ser generoso e ser bondoso, e não olhar só para si e ficar, faço ou não faço, como se ele fosse perder agradando a Deus. Ele fazia, ele era liberal, e é isso que a Bíblia manda a gente ser liberal, uma questão de bondade, misericórdia, e dízimo é um mandamento. Se eu não sou liberal nem um mandamento, como você nas outras coisas? E tem gente que é liberal com o dízimo de Deus, vai cortesia com o chapéu dos outros, né? Então tem esse lado aí também, só que não é o conveniente, lógico, né? E o versículo 44 diz aí, ó, para a gente encerrar, fala assim, olha, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que esses sejam batizados?
Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Irmãos, a família toda de Pedro foi convertida. Aí você fala, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, porque o anjo aparece aqui e veja o que ele fala para Pedro. Capítulo 10 de novo. O anjo fala assim: este fixando os olhos dele e possuído de temor, né, o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas. Esquece essa coisa de esmola aí, viu? Dar esmola para os outros, você não leva nada, a não ser para ajudar, às vezes o cara até usar droga lá com o dinheiro teu. Volto a repetir, isso daqui era caridade, bondade e justiça. Você está fazendo isso? Né? Eu me pergunto, né? Estou fazendo do jeito que Deus quer? Eu quero a minha família salva? Deus vai abrir a porta para a salvação. Sabe por quê? A Bíblia fala: faça para os outros o que você quer que seja feito para você. Tem gente perdida na tua família dando trabalho? Honre a Deus na igreja, porque Deus vai honrar você na tua casa. Quem concorda, quem crê nisso, fica de pé. Amém? Vamos orar. Pega seu dízimo aí, sua oferta, faça com alegria. A colheita, irmão, se tem uma coisa que é certa, é a colheita em Deus. A colheita no mundo é difícil, mas em Deus é correta, é perfeito, é certo que Deus vai responder. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o Evangelho, Senhor, sempre foi algo que o Senhor nos fez participantes dele, tanto para receber, quanto para apoiar, financiar, dar aquilo que é a glória do Senhor, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Abençoa teu povo, Senhor. Aqui tem gente, Deus, de todas as naturezas, pessoas pequenas, pessoas grandes, alguns mais altos na fé, outros mais baixos, mas todos precisam do teu amor. Senhor, dá graça, ó Pai. Liberta, Deus, tira tudo aquilo que o inimigo lança, toda dúvida, todo medo. O dinheiro é teu, tudo pertence ao Senhor, nada é nosso, mas tudo por ordem do Senhor volta para nós. Eu abençoo, Pai, cada dizimista, cada ofertante e cada um que não é também, seja abençoado para vir a ser, pois eu creio que o Senhor quer pessoas de pé, e o Senhor levanta o caído, o abatido, o fraco, o cansado. É o Senhor quem põe de pé, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, irmãos. Crianças, podem vir à frente. Estamos dando uma ajustada na mesa aí. Voltou. Gui, chega aqui você, ó, no meio. Ou aqui junto comigo. Isso. Nosso mini pastor. Bonito, Gui, né? Gente, aproveitando que eles estão aqui, queria também agradecer, né, todo o pessoal que trabalhou ontem na Escola Bíblica de Férias. Agradecer a Vanessa, a Thalita pela organização, o pessoal da cozinha, do Enraizados. Foi muito boa a nossa EBF. Estamos na luta aí para sempre melhorando e foi muito bom mesmo. Então, que Deus continue abençoando. O Gui aprendeu um versículo e ele quer falar aqui, decorre aqui. Gui, você vai falar perto do microfone, bem alto, assim, sabe que quando você dá aqueles gritos aqui assim? Não é para gritar, é para falar. Respira fundo, pode ser? Está todo mundo em silêncio agora que ele vai falar um versículo aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Calma aí. Foi só um ensaio. Esse não é o Gui. Ainda. Gui, mais forte. Aquela voz assim. Sabe quando o pastor dá uns gritos assim e fica rouco? Tá bom? Para todo mundo ouvir que essa palavra aí é a palavra do começo de tudo. Não, muito bom. Fala à vontade, com vontade. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Muito bom. Glória a Deus. Gente, se a gente viver isso, né? Deus já falou, né? Amém. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez por esse ministério tão frutífero e abençoado, enraizados.
Obrigado pela vida, Senhor, dos nossos professores, da Vanessa e da Thalita também, que tem sempre pensado com carinho no ministério. Obrigado pela escola bíblica de férias que tivemos ontem, por ter nos guardado, nos protegido, pelas sementes que foram lançadas e continuam sendo lançadas dia a dia no coração dessas crianças, que elas possam crescer e frutificar abundantemente e que os nossos filhos sejam motivo de alegria para o Senhor e para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler dos versos 1 a 6. Tema de hoje: Deus Consolador. Quem precisa de consolação da parte de Deus? Vocês vão entender o que é esse termo também, né? A consolação. E prestando atenção em tudo que está acontecendo desde o início do culto, eu acho que casa perfeitamente, né, com aquilo que nós vamos ouvir aqui. Cada um já falou um pouquinho da mensagem que será ministrada hoje, inclusive já foi falado um pouco também, sem que soubéssemos, na classe de homens também já foi falado um pouquinho disso. Mas eu quero que você leia comigo aí. É um momento que Jesus está fortalecendo os discípulos, né? Ele já tinha avisado que ele ia ser capturado, que ele ia sofrer, que ele ia morrer pelos pecadores. É um momento um pouco antes que ele está fazendo, né, a ceia com seus discípulos, e tem todo aquele momento tenso, o momento da traição também de Judas, até Jesus ser crucificado. Então Jesus agora, como um bom líder, como Senhor, como Deus Consolador, está fortalecendo e encorajando os seus discípulos, porque o que vem pela frente é difícil, Então, acompanhe comigo a leitura. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pai, nós pedimos a Ti mais uma vez graça sobre o momento da palavra. Espírito Santo, Tu que és também o Consolador, aquele que caminha ao nosso lado e nos ajuda, pedimos a Ti, Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, nos dê um coração quebrantado, humilde, para que a Tua palavra encontre lugar e possa também fazer toda a diferença, nos transformando e nos moldando a imagem do Teu Filho. Pai, eu conto com a Tua graça também, com a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, capítulo 13 de João, então, nós temos o relato de Jesus lavando os pés dos discípulos, né, naquele ato de humildade, de serviço, de exemplo, de Jesus em relação ao serviço que deveria ser prestado uns aos outros. Depois nós temos a predição de que ele seria traído, né, ele fala sobre essa questão de quem entre eles havia um traidor. Depois, um pouco à frente, Jesus é negado 3 vezes por Pedro, o mesmo Pedro que tinha dito que iria até o fim com ele, e crucificado. Esse é o capítulo 13 de João, e quando nós chegamos então no capítulo 14, nós vamos, voltando um pouco na linha do tempo, nós encontramos então agora Jesus consolando os seus discípulos com palavras de esperança e expectativa de um futuro glorioso. Então preste atenção, nós estamos num momento extremamente difícil, angustiante, e Jesus está dando para eles o quê? Um futuro glorioso. Creiam em mim, né? Creiam em Deus, creiam em mim, fiquem tranquilos, na casa do meu pai tem muitos aposentos, muitas moradas.
E Jesus os fortalece com as seguintes palavras. Dá uma olhada de novo no versículo 1. Quem pode ler para a gente? Bem alto o versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Isso. Na NVI, não se perturbe o coração de vocês. Em outras palavras, tenham fé. Gente, parece fácil, não é? Mas é fácil ter fé num momento desse? Você imagina a situação? Ele que fez tantos milagres, andou com os discípulos, eles viram tantas coisas. Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que cura leprosos, abre a vista dos cegos e levanta aleijados e ressuscita mortos? Esse agora está dizendo, eu vou morrer. Eu vou voltar para o meu Pai. E imagina o desespero no coração desses homens. E nós? O que será de nós? Pense um pouco. Você já pensou assim em momentos difíceis? O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim? E Deus tem falado já há algum tempo na igreja, principalmente aos domingos, dessas questões, né, de becos sem saída, de más notícias, de situações complicadas, de que nós precisamos de milagres. Deus tem falado isso. Então eu creio que se Deus tem falado isso é porque nós estamos precisando disso, certo? E no versículo 16, ele diz assim, ele dá algumas razões, eu vou falar de algumas razões de o que Jesus usa para nos consolar, nos fortalecer. E ele vai dizer no versículo 16 assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Porque uma das preocupações dos discípulos era, nós vamos ficar órfãos. Para onde iremos? O que será de nós? Se pegaram o nosso mestre e ele vai ser crucificado, tadinho de nós. Né? É como se a morte de Jesus para eles naquele momento estivesse representando a morte da esperança, a morte da vida, a morte do autor da vida, a morte das promessas. Todo esse tempo deixamos as nossas redes, deixamos as nossas famílias, colocamos a mão no arado e não olhamos mais para trás, e agora essa é a notícia que ele traz para nós. Mas Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, vocês não ficarão órfãos. A palavra Consolador, ela aparece em outras versões como Conselheiro, Encorajador e Auxiliador. Tudo a mesma coisa, ok? E o momento, repito, é um momento, como muitas vezes vivemos, de angústia, de tensão e de muito medo em relação ao futuro. E aqui a pergunta que eles fizeram, imagino eu, e que nós fazemos: e agora, o que será de nós? E agora, o que será de mim? E agora, o que será da minha família? E agora? As situações que nos perturbam, que tiram o nosso sono, são muitas. Não é? Não falta problemas, né? São problemas, por exemplo, de ordem emocional, como ansiedade, depressão, angústia, medo. São problemas de ordem financeira. São problemas, em alguns casos, problemas familiares. Problemas relacionados a enfermidades. E medo de ficar órfão. Aqui no sentido de não ter ninguém para ajudar nos momentos mais difíceis. Talvez esse seja um dos maiores medos do ser humano. O medo de não ter ninguém, no momento mais crítico, não ter ninguém para te ajudar, não ter ninguém para te encorajar, não ter ninguém para dizer, sim, eu estou com você, eu sei que o tombo foi grande, eu sei que o medo é gigantesco, mas nós estamos juntos nessa. Nós vamos até o final. Esse talvez seja um dos maiores medos que o ser humano tem. Um escritor chamado Fred Peter, ele afirma o seguinte, que Jesus, eu concordo com ele, é o único que pode oferecer consolo efetivo. Vou repetir, Jesus é o único que pode oferecer consolo efetivo. E mais, ele diz assim, os cristãos são as únicas pessoas que podem e conseguem permanecer calmas em um mundo angustiado.
Até velório de crente é diferente. É ou não é? Então ele diz isso. E isso casa bem com uma outra fala de Jesus que está em João 14, no mesmo capítulo aqui que eu estou usando, né, para pregar, no versículo 27, onde Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos: eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus disse isso também para os discípulos dele. Pastor, mas como isso funciona na prática? Porque é bonito, né? Ó, gente, fiquem em paz. Não tenham medo. Não se angustiem. Confie em Deus. Creia em Deus. Creia em Jesus, né? Ok. É bom ouvir essas coisas. Mas, na prática, além de palavras, quais são as ferramentas que Jesus usa para nos consolar? Primeiro, Jesus nos consola dizendo: creia segundo a Escritura. Creia de acordo com o que está revelado aqui. Não é pensamento positivo, não é otimismo, né? A Bíblia nos ensina isso. O único meio de superar a angústia e a incerteza é a fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não é mágica. Não é mágica. Mas eu não posso crer então em qualquer coisa. Eu não posso crer em qualquer pessoa. E eu não posso crer de qualquer jeito. Não! É preciso ter fé no Deus eterno que está revelado nas Escrituras. Essa é a fé que funciona. Não em um Deus que foi criado segundo a minha imaginação. Um Deus criado segundo a minha imaginação é um ídolo. Não é Deus. E os ídolos não podem fazer absolutamente nada por você. Há vários textos na Bíblia que condenam a idolatria. Mas um deles está em Isaías capítulo 44, versos 6, 8 e 9, onde o profeta diz assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías está falando aqui em nome de Deus. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? E ele continua dizendo: há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. Num salmo da Bíblia, o salmista diz que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam. Eles não podem salvar, eles não podem curar, eles não podem fortalecer, eles não podem consolar, e eles não podem te ajudar em absolutamente nada. E aqui ídolos, lógico que logo a gente já pensa num artesão fazendo uma imagem de escultura, mas eu estou falando de uma situação em que nós, que já conhecemos a Deus, ou que temos conhecido Deus revelado pelas Escrituras, começamos a criar uma imagem de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Eu começo a criar um Deus segundo a minha imaginação e segundo as minhas preferências. Ao perigo. Ao perigo. O profeta aqui está denunciando a ineficácia e a falsidade dos ídolos. Ineficácia e falsidade dos ídolos. Deus se revela aqui dizendo que Ele é a única rocha confiável. Amém. E Jesus é essa rocha. Aleluia. O Marcos já falou disso. Não há segurança em outro Deus. Não há. Sabe por que nós ficamos perturbados, angustiados, apavorados? Porque muitas vezes os nossos olhos ou os nossos pés não se apoiam na rocha que é Jesus Cristo. E Deus está falando em Isaías: não existe nenhuma outra rocha. Eu não conheço nenhuma. Você conhece? E casa bem com o versículo que o Gui leu, porque a Bíblia nos ensina que não basta apenas
ouvir falar desse Deus, mas é importante praticar aquilo que eu ouvi. Isso casa com um texto do Evangelho que fala de alguém prudente, que não só ouve, mas pratica a palavra de Deus, e esse ou essa é semelhante a alguém que constrói a casa sobre uma rocha, e vem os ventos e as tempestades, e a casa pode até balançar, mas não cai. Mas existem outros que ouvem, ou que têm informações a respeito de Deus, mas não obedecem. Os pés não estão de verdade na rocha. E essa casa está sendo construída sobre areia. Talvez seja uma casa até bonita, até parecida com aquela que está construída sobre a rocha. Mas quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, essa casa que foi construída na areia vai desmoronar, vai cair, e a ruína será grande. Então Jesus é a única rocha confiável. Preste atenção em algumas declarações que Jesus faz em João, no Evangelho de João. João 6,35. Quem crê em mim jamais terá sede. Amém. Quem crê em mim jamais terá sede. João 6,47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aleluia. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 12,44. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. João 15,5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tá bom para nós? Então Jesus é essa pedra, Jesus é essa rocha. O Jesus revelado na Bíblia, irmãos, é Deus. O Jesus revelado na Bíblia é justo, é santo, é poderoso e é salvador de todo aquele que nele crê. Esse é o Jesus revelado na Bíblia. Qual é o problema hoje? Estão tentando nos empurrar um Jesus falsificado nos dias de hoje. Então, eu mencionei ali sobre isso no dia que nós conversamos aqui no domingo de manhã, na escola bíblica, que eu falei sobre o jovem cristão na universidade. Eu falei da diferença, e vou repetir aqui, nem todos estavam, a diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus falso, secular. O Jesus da Bíblia é Senhor e Salvador, né, irmãos? O Jesus que estão apresentando para nós hoje é coach, é influência. Uma diferença. O Jesus da Bíblia exige arrependimento. O Jesus secular promete autoestima. Tua autoestima está boa? Tua estima está boa? Está legal? Você está feliz? Então está certo. O Jesus da Bíblia confronta pecado. O Jesus secular, falsificado, diz o seguinte: ei, siga o teu coração. Siga o teu coração. É isso que você está sentindo? Vai fundo. Só que a Bíblia diz que o nosso coração é tremendamente corrupto e enganoso. O profeta Jeremias diz isso, não é? O Jesus da Bíblia ressuscitou dos mortos, glória a Deus. O Jesus secular valida sentimentos. É muito diferente. O Jesus da Bíblia reina sobre tudo e sobre todos. O Jesus secular tolera tudo. Ele é tolerante. O Jesus da Bíblia, sim, é salvador, é bom, é amoroso, é misericordioso, mas ele também é juiz e ele é santo. O juiz secular é amor e acolhe sem transformar. É um ídolo. O Jesus secular é falso, é um ídolo. É uma mentira, é um engodo do diabo. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que nesse primeiro ponto eu estou dizendo o quê? Você que precisa de consolo, você que precisa, como eu, de fortalecimento, de encorajamento, de auxílio, saiba disso. Jesus quer te consolar. Jesus pode te consolar, mas Ele vai te consolar segundo ou de acordo com aquilo que está revelado na Escritura, na palavra. Agora, se você não gosta de ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, eu não sei em que tipo de lugar ou em que tipo de pessoa eu e você buscaremos consolo. Certo? Crer no Jesus errado, irmãos, vai inevitavelmente nos levar à frustração, a dores. E você vai deixar de experimentar o verdadeiro consolo,
que vem de Deus e que é eficaz, perfeito, pleno. Então, cuidado, né? Vigie. Por isso a Bíblia fala tanto para a gente vigiar, não é? É minha responsabilidade sua continuar. Nós precisamos continuar nos aprofundando no conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados e não depositarmos a nossa confiança em algo morto. Tem gente confiando em mortos. O nosso Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Amém? Também eu preciso disso para que eu não venha crer num Jesus que não existe, que vai me levar para longe de Deus vivo. Para longe de Deus vivo. Então, essa é a primeira maneira, é o jeito, a primeira forma que Deus faz. Deus consola usando as Escrituras. Deus fortalece usando as Escrituras. E é muito fácil constatar isso. Se você todo dia tem o hábito de acordar logo cedo e ler um pedaço da Bíblia e orar um pouco, você já vai ver que seu dia é diferente. Você sai renovado, fortalecido, encorajado, cheio de fé, não é? Se você abastecer o tanque antes de sair, é diferente, irmãos. Cientificamente já é comprovado que pessoas que lêem a Bíblia com frequência, que isso faz um bem, que tem inúmeros benefícios na saúde física, na saúde mental, sem falar da saúde espiritual. Então, tem a sua Bíblia aí? Você não tem que comprar uma ou instalar no celular, né? Porque a gente precisa ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Segundo, Jesus consola também dizendo: olhe para o alvo. Qual o alvo? O versículo 2, dá uma olhada de novo no versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eles teriam dito: eu vou preparar-lhes um lugar. Esse é o alvo. Qual é o alvo? É uma nova pátria, é um novo lar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu estou de passagem. Esse novo lar, uma nova pátria, a Bíblia define como céu. A Bíblia também chama de Jerusalém celestial, ou Nova Jerusalém. É esse lugar que Deus tem preparado para nós, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pavor da morte, não haverá mais separações dolorosas, não haverá mais um diagnóstico terrível sobre as nossas vidas, não há mais culpa, nós não teremos que lidar com sintomas desconfortáveis do envelhecimento. Existem sintomas desconfortáveis no envelhecimento. Nós não teremos mais que lidar com medo, com intriga, com divisão, com ódio, com depressão, com desespero, com culpa e com solidão, porque esse lugar preparado por Ele é perfeito. E lá nós seremos completamente consolados. Esse é o meu alvo. Percebe? Lá em Apocalipse 21, né, a Bíblia chama esse lugar de novo, de Nova Jerusalém. Diferente das grandes cidades hoje do nosso mundo, das grandes metrópoles, que ameaçam a vida, né, a gente sai na rua preocupado. Se vai ter alguma coisa violenta contra nós, se nós vamos sofrer algum acidente, algum roubo, alguma coisa assim, né? Então, diferente das cidades que nos ameaçam, que muitas vezes são socialmente frias, as pessoas são egoístas, individualistas, cada um por si, elas perpetuam muitas vezes a própria solidão. A Nova Jerusalém, então, diferente das cidades terrenas, a Nova Jerusalém é uma grande cidade. Eu estava lendo um artigo que a descrição em Apocalipse é como se essa Nova Jerusalém fosse um cubo de 2.200 quilômetros, acho que não é quilômetros, a medida que eu não vou lembrar aqui, gigantesca. E aí tem toda aquela descrição em Apocalipse, né, rios, ruas de ouro, e rios transparentes, e esmeraldas, e toda aquela glória, aquele esplendor e aquele brilho. Nessa cidade, irmãos, ninguém será ignorado. Nessa cidade ninguém viverá oprimido ou viverá sozinho. Aliás, a Bíblia diz que nessa cidade não vai precisar nem de sol, porque Deus será a própria luz, né, que ilumina toda a cidade, essa Nova Jerusalém. Todos os moradores dessa nova cidade vão experimentar perfeita paz, vida abundante e alegria que não se acaba. Então,
Percebe que Jesus está consolando os discípulos dele, mostrando um novo alvo, um alvo superior. Jesus está dando a eles uma esperança viva, não baseada nas circunstâncias. É muito diferente. Porque nessa cidade, tudo é passageiro, tudo é circunstancial e não define o fim das coisas. Essa cidade, ou essas cidades terrenas, elas não têm a última palavra. Elas não têm a última palavra. Então o Senhor nos encoraja com essa palavra, porque Ele redireciona o nosso foco. Muitas vezes nós estamos olhando só para a terra, só para os problemas daqui, só para as angústias daqui, e Jesus está dizendo: ei, olhe para o alto, olhe para o lugar que eu estou preparando para vocês. Eu quero vocês perto de mim. Eu estou indo, mas vocês vão comigo. E aí surge essa crise aqui, né? Mas qual o caminho, Senhor? Não sabemos não, me dá um GPS aqui, me dá um mapa. E Jesus falou: como vocês não sabem qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega nessa cidade se não passar por mim. Ninguém vai até o Pai se não passar por mim. É isso que Jesus está ensinando. Então Jesus está desviando o foco dos seus discípulos daquilo que é visível, daquilo que assusta e daquilo que é ameaçador e daquilo que produz incerteza em nós. Agora olha que doido, Jesus está então desviando o nosso foco das coisas visíveis e nos ensinando, nos encorajando a olhar para aquilo que é invisível, mas que é certeza. Dá um nó, né? Porque envolve fé. Aquilo que é invisível, que ainda nós não desfrutamos, nós estamos indo para lá, mas nós não sabemos ainda exatamente como é, a não ser aquilo que está escrito na Bíblia, certo? Então, aquilo que é invisível e que existe em nós uma postura de fé, de coragem, é isso que é certo, é isso que dá segurança. Essa é a última palavra. Essa é a última palavra. Então Jesus fala sobre isso. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo fala a mesma coisa, dizendo assim: olha, irmãos, por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a nos desgastarmos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Agora deixa eu abrir um parênteses. Sabe por que interiormente nós somos renovados dia após dia? Porque quem mora em nós hoje é o Espírito Santo. É aquele que consola, é aquele que encoraja. O tesouro mais precioso que nós temos hoje é o Espírito Santo morando dentro de nós. O Espírito Santo é consolador também. O Espírito Santo é encorajador. O Espírito Santo é paráclito, é aquele que anda do lado, nos ajudando, nos socorrendo em todos os momentos. Então, como é esse negócio, pastor? Deus é consolador? Sim. Jesus é consolador? Sim. E o Espírito Santo também é consolador? Sim. Então, nós temos aqui a Trindade, ou a triunidade. Nós temos um Deus e 3 pessoas. Uma comunidade perfeita, uma comunidade de paz perfeita, onde há sintonia perfeita, como eu já disse alguns cultos atrás. Então, continuando, aqui fora, do lado de fora, eu posso estar desgastado, cansado, angustiado, com medo, mas interiormente, se o Espírito Santo habita em mim, você há um renovo. Aleluia. Há um renovo, há um encorajamento, né? Há um auxílio, né? Há uma ajuda da parte de Deus em nós. E aí Paulo continua dizendo: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo que o que a gente sofre aqui é leve, irmãos. É leve e é momentâneo. E tudo isso produz glória nas nossas vidas. Só vai experimentar a glória e o céu quem passou por sofrimentos aqui, quem fez renúncias, quem carregou a sua cruz, quem tem marcas de Cristo na sua vida, no seu coração. Percebe? Ele vai dizer o que na sequência? Assim, nós fixamos os olhos. Olha lá, foco. Paulo está dizendo: nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
E aquilo que é eterno, irmãos, é definitivo. Por isso que eu estou dizendo que é um consolo definitivo. Que Jesus é o único que pode consolar de forma definitiva e plena, completa. O resto é fake. O resto é falso. Mas nós temos a péssima mania de buscar encorajamento e ajuda e consolação nas pessoas erradas, nas coisas erradas, do jeito errado, na hora errada. Então que Deus nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Porque o alvo é Cristo, é a palavra de Cristo. O que Jesus está dizendo para os discípulos dele? E a gente já ouviu aqui. Persistam. Continuem. Avancem. Há uma cidade, há um lugar melhor preparado para vocês. Continuem aguardando o cumprimento dessa bendita promessa. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Nós não paramos, percebe? Por isso que a Bíblia chama a gente de peregrino. O que é um peregrino? Alguém que está andando. Ele está caminhando, ele está avançando. Nós tomamos uma pancada aqui, aí bate no rim, bate na cabeça, é uma voadora mostra daqui, um pescotapa dali, e nós vamos sofrendo e vamos, tendo que lidar com as notícias, mas nós avançamos, nós perseveramos, e nós vamos sendo renovados por Deus, no nosso interior, e nós vamos olhando para o alvo. Jesus consola dizendo isso. Ei, olhe para o seu novo lar. Olhe para a pátria, é uma nova pátria, preparada para você. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,1: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer e vai se desfazer, a não ser que você seja arrebatado antes, mas todo mundo vai morrer, quem não for arrebatado vai morrer. Então Paulo está dizendo assim, se essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Aleluia. Glória a Deus. É lá que nós vamos morar, irmãos. Então Jesus nos consola dizendo isso. Ei, muda o foco, muda o alvo. Eu tenho um alvo superior para você. Terceira maneira de Deus nos consolar. Deus consola dizendo, e isso não está em João, está em Coríntios, mas eu juntei aqui. Terceira forma de Deus consolar: peça e aceite ajuda. O pastor Daniel falou sobre isso hoje na classe de homens. E ainda, ele até acrescentou que é mais difícil isso para os homens. Não é? Nós homens temos dificuldade de pedir ajuda e de aceitar ajuda. E baseado no que eu estou dizendo isso? Num texto que está em 2 Coríntios 1, 3 a 5, em que Paulo vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando também por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O consolo e o encorajamento que cada um recebe de Deus. Você já recebeu o consolo e o encorajamento de Deus? Recebi. Pode e deve ser usado para ajudar os outros. Então vamos dizer, a mulher teve um grande problema, sofreu demais. Deus foi lá e derramou uma porção de consolação sobre a vida dela. Não é só para ela ficar encorajada, feliz e falar, beleza, Deus já deu um jeito na minha vida, Deus já respondeu as minhas orações. Não, a Bíblia está dizendo que com o consolo que ela recebeu, ela deve agora consolar outras pessoas que também estão passando por tribulações. Em alguns momentos, nós seremos os consoladores, os encorajadores. Em outros momentos, nós é que vamos precisar de ajuda. E aqui que pega. Sabe por quê? Nós gostamos de ajudar. Quando a gente ajuda alguém que está mal, dá até aquele ar de superioridade, né? Nós damos conselho, e a gente diz, vai lá, meu irmão, tenha fé, coragem e tal, né? Dá aquele, eu estou bem, o outro está mal. É muito mais fácil ajudar. Agora, quando eu estou mal,
passando por um monte de sofrimentos e tribulações, pedir ajuda é difícil e aceitar ajuda, porque o orgulho fala, ó, e eu me sinto inferior. Que vergonha! Que vergonha abrir esse problema. Que vergonha procurar um pastor ou um irmão querido para abrir meu coração e falar desse problema. Que vergonha! Só que Deus faz assim. Se você não procurar, você vai se complicar. Você vai. Gente, nunca diga assim, pastor, eu não te procurei porque eu não queria dar trabalho. Não fala isso para mim, não. Eu fui chamado para dar trabalho. É o meu trabalho, é o meu chamado. Ok? E também, procure ajudar pessoas que estão passando por problemas que pedem ajuda para você. Você já não recebeu o consolo de Deus? O encorajamento? Tenha paciência, ouça com atenção e ajude naquilo que você puder. Então Deus usa pessoas, humanos, para consolar uns aos outros. Deus faz assim também. Então Deus usa a Escritura. 2 Coríntios, que é o texto que eu li aqui, está na Escritura. Então Deus usa a Escritura. Deus nos redireciona, muda o nosso foco para a gente olhar para esse futuro glorioso, para esse nosso lar celestial. E Deus usa gente de carne e osso, que vai chegar e vai te dar um abraço, vai te dar uma boa palavra, vai te dar uma ajuda, vai te acalmar na hora que você está apavorado ou apavorada. E essa pessoa fará isso porque ela também já viveu isso e experimentou a consolação de Deus. Porque eu só posso dar o que eu já recebi. Ninguém dá o que não tem. Então também não fique bravo às vezes quando alguém não te consola, não te dá uma boa palavra, porque talvez ela não tenha isso para dar. Deus vai usar a pessoa certa, talvez até a pessoa mais improvável para você, mas não fique tentando escolher quem serão as pessoas que vão te encorajar, te ajudar no momento difícil ou te consolar, porque Deus tem os seus. Deus faz do jeito dele, da forma que ele quer. Então, só que a gente é orgulhoso. Não vou aceitar ajuda. Não vou falar para ninguém que eu estou passando por esse problema. Está doendo, mas eu vou chorar sozinho. Vira até hit de música. Está doendo, mas eu vou chorar sozinho. Está doendo, mas dá um dó menor, né? O que é? Dá dó, não dá? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, dizendo: vocês estão indo bem, continuem fazendo isso, continuem cutucando o outro, continuem encorajando o outro, continuem aconselhando uns aos outros, façam isso, porque isso é de Deus, vem de Deus. Então Deus faz dessa forma. E para terminar, a quarta maneira que Deus ou que Jesus nos consola. Jesus nos consola dizendo: essa é a cereja do bolo. Eu voltarei, aleluia. Eu voltarei para vocês. Isso era novo para os discípulos. Os caras estão sem chão. Nunca tinham ouvido falar disso. Para eles era o fim. E aí Jesus vem com essa palavra no versículo 3. Eu voltarei e os levarei para mim. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia o arrebatamento. Jesus está falando do arrebatamento. Eu vou voltar e eu vou raptar. Eu vou pegar vocês para mim. Eu vou arrancar vocês com força da onde vocês estão e vou levar para minha casa. Eu quero vocês comigo. Que coisa linda, irmãos. Que coisa tremenda. Para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 28 do capítulo 14, parte A. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas eu volto para vocês. Eu volto para vocês. Aleluia. Gente, essa informação era nova para eles. Para nós talvez não seja tão nova, mas nós precisamos continuar pregando e nos lembrando disso. Por quê? Isso continua sendo urgente. Esse anúncio continua sendo necessário hoje, porque alguns estão vivendo como se Cristo não fosse voltado. Tem gente vivendo distraído, fazendo a correria do dia a dia, preocupado em apagar os focos de incêndio, tentando passar metiolate
Na minha época era aquele que ardia, vermelhinho. Hoje tem metiolate no ar, né? A gente fica tentando remendar aqui e ali, mas nós estamos esquecendo, muitas vezes nos esquecendo, de cuidar da nossa vida espiritual e de como nós temos vivido diante de Deus, porque um dia Ele vai voltar. E é interessante, estudando aqui essa palavra, voltarei, ele diz assim, voltarei. A palavra no grego é um verbo presente. O que o autor estava querendo dizer? Pode ser a qualquer momento. A volta é iminente. Um piscar de olhos, voltei. Não uma coisa assim, olha, vai demorar muito. A expressão aqui é uma expressão que significa isso. Estejam preparados. Cuidem das suas vidas. Mantenham suas lâmpadas com óleo. Né? Guarde a sua vida, se santifique, porque é a qualquer momento. Um outro texto e aqui é um contexto de despedida, certo? Jesus está dizendo, vou voltar. É um contexto que Jesus está voltando para o Pai, está se despedindo. Paulo usa a mesma expressão em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Quando Paulo consola os irmãos, dizendo, olha, não fiquem chorando, não fiquem muito tristes com a partida das pessoas. Por quê? Porque terá uma volta. Consolem uns aos outros com isso. O fim não é a morte. Haverá um retorno. O nosso Deus, o nosso Jesus, que é Salvador, voltará para nos buscar. Que é o texto lá em 1 Tessalonicenses que fala também do arrebatamento. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. O fato, irmãos, é que a história sagrada de Deus tem sempre início, meio e fim. E Deus é um Deus que conduz tudo para um término perfeito. Perfeito. Para a glória do seu próprio nome. Para a glória do próprio nome de Deus. Filipenses 3,20. Paulo vai dizer agora à igreja de Filipos: a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em todas as igrejas, Paulo precisa lembrar a igreja, e nós precisamos lembrar a igreja que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, e que essa volta é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Talvez alguns, olhando todas essas palavras, né, esses textos aqui, bíblicos, poderiam pensar assim, olha, parecem textos de fuga, escapistas, parece assim que Jesus está propondo um anestésico barato e falso, que vai ser usado por pessoas fracas, pessoas que não têm coragem de enfrentar a dureza da vida. Mas é exatamente o contrário disso. As palavras que Jesus está oferecendo não tem nada a ver com fugir da vida, fugir dos problemas, negar os problemas, escapar, Deus me leva, né? Não tem a ver com isso. As palavras de Jesus, primeiro, são verdadeiras porque são de Jesus. Elas são verdadeiras e elas servem de encorajamento e consolação para nós exatamente não desistirmos diante das lutas. Jesus não nos consola com palavras vãs, com futilidades, com anestésicos baratos, como eu disse. As palavras de Cristo são vida e vida eterna. Então, o que Deus está propondo para nós hoje é assim: enfrentem tudo pela fé em nome de Jesus. Vou repetir: enfrentem tudo o que vier. Nós não sabemos o que vem amanhã. Enfrentem tudo que você for enfrentar na vida, seja qual for a notícia, enfrente com fé. E não é qualquer fé, é fé na Escritura. Ok? Recapitulando para a gente orar. Esse Deus Consolador encoraja, fortalece e aconselha em todo o tempo. Ele faz isso dizendo: creia, segundo a Escritura. Ele faz isso também dizendo: olhe para o alvo, olhe para o seu novo lar. Jesus também consola dizendo: peça e aceite ajuda. Deus usa pessoas para te abençoar. E Jesus também consola dizendo: eu voltarei. Aleluia. Eu voltarei para te buscar. Gente, se isso não é palavra de ânimo, se isso não fortalece as nossas vidas, eu não sei mais o que fortalece. De verdade. Se essas palavras não são segurança para nós, eu pelo menos não conheço outra rocha.
eu não conheço palavra tão certeira, né, como essa de Cristo. Não conheço esperança tão viva como essa. Não conheço. Não conheço nenhum outro Deus que poderia propor para mim algo tão maravilhoso como isso que está sendo proposto. O detalhe que pega para nós e que nós precisamos lutar é a fé. Porque as coisas de Deus são espírito. E muitas vezes nós cremos sem ver. Elas são invisíveis. Isso é difícil para nós. Porque nós somos materiais, nós somos muito apegados àquilo que é concreto. E a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eu creio que hoje, irmãos, é uma noite para a gente buscar em Deus mais fé. Para a gente orar com os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Está difícil. Tem horas que eu entro em desespero, que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu falo, se eu fico quieto. Eu não sei para quem recorrer. Aumenta a minha fé, Deus. Porque tudo isso parece tão invisível. Parece tão distante. Mas não é, gente. Está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Mas só que nós temos que avançar. Nós temos que dar os nossos passos, né? E crer. Uma das melhores definições que eu ouvi sobre fé é que fé é concordar com Deus. Para mim é a melhor definição de fé. Fé é concordar. Deus, o Senhor disse que é assim. É assim, eu não vou discutir não. Eu não vou brigar. Eu não vou nem ficar brigando com o meu coração, porque meu coração está dentro. Está dentro do meu coração. Então eu quero te convidar a ficar em pé, a gente vai orar por isso. Por encorajamento, por ânimo, por força. Quem precisa de força aqui para enfrentar os seus dias? Amém. Precisamos, né, de sabedoria. Precisamos escolher a vida, gente. Não é fácil. Diante de tanta morte e más notícias, escolher as boas notícias intencionalmente. Eu escolho as boas notícias. Eu escolho pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama. Eu escolho. Eu quero que a minha oração é para que Deus treine a nossa mente, o nosso coração. Deus, adestra. E também adestra as nossas mãos para a batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, numa batalha pela vida, numa batalha pela nossa alma. Não é? Numa batalha pela nossa alma. Então eu quero te convidar a orar e clamar ao Senhor, a esse Jesus, a esse Deus Consolador. Que você pudesse orar, faça a tua oração. Se você quiser vir à frente a gente orar por você, pode vir, fica à vontade também, mas é hora da gente agora exercitar a nossa fé, tá bom? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus e agora nós precisamos dar uma resposta para Deus. Qual é a resposta? A resposta é a oração que nós vamos fazer. Bem, comece a orar, pode falar com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pode orar, irmãos, pode erguer a sua voz se você quiser. Fale com Deus, rasga o teu coração. Qual é a sua necessidade hoje? Deus tinha um encontro com você hoje. Qual é a sua necessidade? Era isso que você precisava ouvir? Então responda, Deus. Qual é a sua resposta? Deus, sim, eu concordo contigo. Me ajuda a olhar para o alto. Me ajuda a ser alguém mais dedicado nas Escrituras. Deus, quebra o meu orgulho. Pessoas têm se aproximado de você para te ajudar, para oferecer ajuda, e às vezes nós negamos. Nós achamos que sozinhos nós vamos dar conta, e a coisa está piorando, está crescendo, está se avolumando. Então aceite o socorro de Deus, aceite a boia que Deus está te jogando, a boia de salvação, em nome de Jesus. E alimente o teu pensamento e o teu coração com a bendita esperança de que o nosso Salvador voltará para nos buscar. Ó Maranata, Senhor Jesus, volta para buscar a tua igreja, Deus. Nós ansiamos por isso. Nós queremos morar com o Senhor, nós queremos estar para sempre contigo. Nos livre de ficarmos olhando só para as coisas terrenas e passageiras, aquilo que nos entristece, Senhor.
e nos dê olhos para olhar, Pai, para frente, para o alto, para aquilo que está preparado para nós. Agradeça ao Senhor. Aguardamos a volta do nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos, Pai, a tua volta. Queremos estar preparados. Prepara a tua igreja, Deus. Prepara a tua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Deus me ajude. Eu quero estar com a minha lamparina cheia de óleo. Eu quero estar preparado nesse dia glorioso, Senhor. Me encontrar com o Senhor nas nuvens, Senhor. Aleluia, Senhor. Fortalece para os nossos ombros. Fortalece a alma, o coração dos teus filhos, os sentimentos, ó Deus. Troca, né, Senhor, troca onde a tristeza agora derrama alegria, Pai. Em nome de Jesus, onde há luto, Pai, coloca, Pai, uma vestimenta nova, Pai, de graça, de recomeço. Em nome de Jesus, onde há medo, que haja segurança. Onde há desânimo, Pai, derrama, Pai, uma unção fresca de ânimo, de força para o teu povo, de coragem para enfrentarmos os nossos dias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus pode e quer fazer. Deus pode e quer fazer isso nas nossas vidas. Amém, amém. Amém, queridos. Continue de olhos fechados. O Senhor tem consolo para muitos aqui. Há momentos em que a gente precisa de um abraço, de ser consolado, de uma oração. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos te abraçar, orar por você. Mas o Senhor está ministrando ao meu coração. É que talvez Deus esteja colocando alguém no seu coração. E você vai até essa pessoa. E você vai abraçar e vai orar por ela. Ou você pega a pessoa que está do seu lado. E você vai ser usado como um consolador. Como uma consoladora do Pai nessa noite, amém? Pode sair do seu lugar se você desejar. Pode aí juntar com outra pessoa e vamos clamar: Senhor, que o Senhor seja abundante na minha vida, que o Senhor possa fluir como rios de águas vivas no nosso interior. Oh Deus, às vezes passamos a semana sem um abraço, sem uma palavra, mas o Senhor essa noite, Ele quer derramar vida sobre a igreja dele. Se você quer ser ungido, se você está com alguma enfermidade na alma ou no corpo, a cura do Senhor nessa noite, querido. O Espírito Santo está aqui. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer renovar a sua família, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta, você pode vir à frente ou vai até alguém e abraça e declara vida, declara sopro do Espírito Santo sobre ela, amém? Aleluia. Que fraco eu sou,
Amém, glória a Deus. Gente, só reforçando, não saiam correndo, que nós temos lá o cachorro quente, bolo, refri. Quem sabe você não vai receber esse abraço lá também, né? Tá bom? Pega suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.